Então, sejam bem-vindos todos aí. Esse é o nosso primeiro webinar. A gente decidiu fazer isso daí justamente para complementar o estudo de vocês e principalmente para solidificar. Porque a gente sabe que é muito conteúdo e aí imagens, uma coisa muito dinâmica, a gente precisa relembrar aspectos importantes. E eu pensei que não seria legal só eu falando, porque já tem todo o curso só eu ensinando. Então, a participação de um aluno seria interessante, que aí eu ia identificar uma confusão, alguma coisa assim que pudesse ajudar vocês, e aí vocês poderiam, quem está assistindo, se identificar. Poxa, eu achava que isso aqui era isso. Eu usava essa técnica para enxergar, e aí você vai aprendendo assim também. Beleza? Então, primeiramente, Guilherme, se apresenta aí para a gente, de onde que você é, qual é a sua residente, R1, R2, R3, o que que é? Boa noite, gente. Meu nome é Guilherme. Eu sou aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Eu estou no R2, aqui pelo Hospital Otorrino de Cuiabá. É um serviço particular aqui, só que eu gosto bastante, particularmente, do serviço. É um serviço que a gente tem bastante prática e o estudo da tomografia foi fundamental para o meu aprendizado. Eu pego hoje os cortes e consigo ver coisas que eu comecei no começo do ano, né? Que eu até 6 meses atrás eu não conseguia ver. E sempre tô pegando os cortes, tô olhando e tô sempre aprendendo coisa nova também. É isso aí. É, e uma coisa, eu tenho uma dúvida do teu sobrenome. É Exposito ou É, é expósito. Expósito, né? Legal, beleza. Então tá bom, Guilherme. Isso que você falou é uma coisa muito importante que eu gosto de frisar. A gente sempre, depois que a gente faz o curso, toda tomografia que você pegar, você tem que ser ratinho de tomografia. Toda tomografia que você pegar, você vai estudar ela. Passa as imagens, fica olhando, vai atrás das coisas, porque isso te ajuda muito a entender e compreender cada vez mais. Então, eu falo isso para todos os alunos do curso, para fazerem isso, porque isso vai te ajudar a entender muito mais essa tomografia. Então, essa aqui é uma tomografia que eu coloquei. Ela não é uma tomografia simples, ela não é facinha, mas ela também não é muito complicada. Então, a gente vai fazer da seguinte forma: eu vou passando ela e vou te perguntando as coisas. O que é isso aqui, Guilherme, que eu estou apontando? E tudo mais. Aí tu vai me respondendo e eu vou te corrigindo conforme passando as dicas sobre as estruturas, beleza? Beleza. Então, Vamos primeira lá. coisa, dessas imagens aqui, ó, que a gente está vendo, qual você escolheria para começar estudando a tomografia? Um corte coronal. Se for escolher Qual- um coronal. Beleza. Então, por exemplo, esse aqui, ó, tu escolheria essa daqui, que é um coronal, certo? Especificamente esse corte não. Qual que tu iria procurar aqui então desse? Deixa eu ver aqui. Doutor, depende especificamente para que você gostaria de ver, né? Você vai Se fosse. começar a estudar a tomografia. Chegou essa tomografia para ti, Aham. de seios paranasais. Aí, qual que você escolheria aqui dessas séries? Aqui a gente tem várias séries de imagens, né? Porque essa é uma dica que eu já vou dar para vocês. Excelente, a gente sempre vai começar estudando tomografia dos seios paranasais pelo corte coronal. Não estudem, não comece estudando pelo axial nem pelo sagital. Mas aí vai o bizu aqui, ó. Tá vendo esse númerozinho aqui embaixo? É o número de imagens que eu tenho nessa série. Então aqui eu tenho 30 cortes. Olha lá, ó, quando eu vou para esse corte aqui, ó, o Boni, ele tem 235. Ou seja, eu sempre vou começar pelo meu corte, pela minha série com o maior número de cortes. Por quê? Porque aqui eu tenho as imagens com cortes submilimétricos, ou seja, são cortes muito finos, eu tenho mais detalhes do estudo. Entenderam? Certo. Aí a gente fala, poxa, mas isso é axial. Como é que eu posso resolver esse problema? Se isso aqui é axial e eu tenho que estudar pelo coronal. A gente transforma aqui, ó. Lembra desse programa que ele é excelente por conta disso. Eu venho aqui, ó, em reconstrução multiplanar e transformo em coronal. Pronto. Eu tenho muito mais detalhes do que aquele meu próprio corte nativo que era de coronal, que ele só tinha 30 imagens. Essa aqui eu tenho 235. Beleza? Beleza. Tá, então a gente vai começar. Esse paciente aqui, ele é um senhor, olha aqui, ele tem 56 anos de idade e ele tem queixa de obstrução nasal à direita. Obstrução nasal crônica, só isso.
não tem queixa de sinusite, não tem nada disso, obstrução nasal à direita, certo? Ele foi pedido tomografia para uma avaliação pré-operatória, ele vai fazer cirurgia, não vou te dizer qual que é, mas foi pedido para isso. Então a gente vai analisar a tomografia dele por completo. Só dei essa dica do que ele sente, da queixa do paciente, só para ajudar. Mas vamos lá, a gente está começando o corte coronal, e aí o que eu já consigo ver aqui? O que a gente já consegue ver aqui? A pirâmide nasal. Pirâmide nasal, exatamente. E aqui no meio, o que eu tenho? Já começa o septo caudal, né? Columela. Perfeito. Perfeito. Você vê alguma coisa aí de estranho ou não? Já vê que já tem um desvio caudal, né? Já Exatamente. Já tem um desvio caudal. Para onde? a esquerda. Para a esquerda. Beleza. Então já tem um desvio caudal aqui para a esquerda. Aí eu vou olhando, ó, vou caminhando mais para trás. O que eu encontro aqui, ó? Aí é a crista. Isso, mas a parte mais anteriorzinha da crista tem um nome específico. Espinha nasal anterior. Ah, é. Verdade. Essa espinha nasal anterior, tá vendo que ela tem uma formazinha de quilha? Ela é assim, ó. Porque É. o septo ela tem que se encaixar aqui nela, ó. Tem que se encaixar aqui. E ele não está encaixado direito, tá vendo como ele está desviado para cá? Certo. Isso é típico, gravem isso aí. Isso é típico dos desvios caudais de septo. Quando a gente tem desvio caudal de septo, geralmente o desvio vai estar aqui na crista, na espinha nasal anterior. Beleza? O que eu já vejo aqui, ó? Aí já é o osso, né? Osso próprio nasal. Ótimo. Vou caminhando mais para trás. Caminhando mais para trás. Continuo vendo o meu septo, né? E aqui, o que começa a aparecer aqui, ó? É uma estrutura de osso que está compondo o septo nasal. Como é que é o nome do osso que compõe o septo nasal na sua porção superior? É a lâmina perpendicular, né? O etimoide. Exatamente. Essa é a lâmina perpendicular do etimoide. Perfeito. Vou caminhando mais para trás. Aqui eu vou vendo o assoalho do nariz e começa a aparecer essa estrutura aqui, ó. Qual que é? Corneta inferior. Corneta inferior dos dois lados. O que eu tenho aqui no meio do corneto inferior? Aí é o osso conchal. Exatamente, osso conchal. Aqui embaixo, ó, começou a aparecer outro osso. Que osso é esse aqui? Vômer. Vômer, exatamente. Então, aqui a gente tem o vômer também. E aí eu começo a observar que o septo está fazendo outra coisa. O que ele está fazendo aí? Tá desviando pro outro lado. Pra Desviando para o direita. outro lado. Outra coisa para gravarem. Isso é muito comum. Quem tem desvio caudal, geralmente não tem só desvio caudal. Ele vai ter um desvio mais posterior para o outro lado. O septo ele faz uma forma de S. Não é todo mundo que tem isso, mas a maioria vai ter. Então é uma outra coisa para a gente observar também. Começa a aparecer aqui para mim espaços de ar, né? Eu tenho aqui em cima seio frontal e aqui do lado maxilares. Gravem sempre isso. Quando eu estou vendo o seio frontal, eu estou na região mais anterior do nariz. Ele é o primeiro seio a aparecer. Eu vou voltar aqui um pouco. Olha lá, ó. O primeiro a aparecer quem foi? Seio frontal, certo? Isso aqui é importante para quando a gente estiver numa prova, tivesse um corte, eu vou olhar. Estou vendo o seio frontal, eu estou em regiões mais anteriores do meu nariz. Então isso ajuda muito a gente se identificar, porque realmente a gente se perde às vezes quando tem um só corte. Certo. Vou caminhando aqui para trás. E aí começa a aparecer aqui, ó, seio maxilar. E eu tenho uma estrutura arredondada aqui em cima, ó. O que é isso aqui? Ixi, agora Pegou, né? não tem. Isso aqui, ó, isso aqui é o forame infraorbitário. Olha que interessante. Olha como é que ele fica, ó. Não é todo mundo que tem um forame assim proeminente, mas alguns pacientes têm e pode realmente confundir com cisto. Com a gente movimentando a imagem, fica mais fácil. Olha aqui ele. Ele está aqui no assoalho da órbita, uma bolinha isodensa revestida por osso. Então aqui é fácil mexer, mas às vezes com uma imagem só a gente consegue identificar. Ó. Ele é um pouco estranho, mas ele está sempre na parte do meio do assoalho da órbita. Então eu tenho uma bolinha aqui, ó, cinza, na parte do meio do assoalho da órbita, eu estou diante do forame infraorbitário. Beleza? Qual a importância de identificar isso daqui? Primeiro, em contextos de trauma. Se eu tiver trauma do forame infraorbitário, eu vou ter lesão desse ramo do nervo trigêmeo. Então, eu vou ter hipoestesia na região da face, na região das bochechas, tá? Região malar. Então, isso é importante no contexto de trauma.
e na avaliação pré-operatória de pacientes que a gente vai fazer descompressão da órbita. Porque quando a gente faz descompressão da órbita, a gente tira esse osso daqui e esse osso aqui. O limite lateral do osso é o forame infraorbitário. Então a gente precisa identificá-lo também. Beleza? Falando nesse ossinho, como é que é o nome desse osso aqui, ó, que divide a órbita da cavidade paranasal? Lâmina papirácea. Lâmina papirácea, exatamente. Então, essa é a lâmina papirácea. Lembrar que ela é lâmina papirácea porque ela é muito fina, uma lâmina, e ela é muito fina, então ela recebe esse nome de lâmina papirácea. Beleza, então vendo o corneto inferior, eu estou vendo o meu desvio de septo. O que está acontecendo com esse desvio de septo? Olha aqui, ó. O que está acontecendo com isso aqui? Como é que a gente chama isso? Porão. O esporão. E esse esporão está fazendo o quê? Tá comprimindo, né, o corneto inferior. Isso. A gente chama isso que ele tem contato mucoso. Então, eu tenho um desvio septal com contato mucoso. Contato mucoso é o quê? A mucosa encostou na outra mucosa, é isso. Isso daqui tem impacto em duas situações. Uma, o paciente pode ter queixa de obstrução nasal, que é o que esse paciente tem, obstrução nasal direita. Então, justifica. Isso é um desvio obstrutivo. Esse é um desvio obstrutivo. E esse paciente também pode ter uma cefaleia por conta do contato com a mucosa. Como é que é o nome dessa cefaleia? Cefaleia rinogênica. Cefaleia rinogênica, exatamente. Então, o paciente ele pode se queixar. Não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem. A minoria dos pacientes vai ter. Mas você, se encontrar isso daí, o paciente com queixa, e a gente confirmar a cefaleia rinogênica, precisa colocar um anestésico bem aqui assim, ó. Coloca o anestésico, o paciente fala, opa, melhorou. Isso é cefaleia rinogênica. Beleza? Então, um complemento clínico aí desse achado. Vou caminhando, eu vejo essa estrutura aqui. Como é que é o nome dela? Concha média. Concha média. Isso aqui é muito característico. Percebam que o espaço dessa fossa nasal aqui é bem maior do que esse espaço aqui, ó. E a concha, naturalmente, ela vai crescer para preencher esse espaço. É normal isso no nariz. O nariz nunca fica deixando tudo aberto. Ele tem que se movimentar e crescer para preencher esses espaços. Então, aqui a gente tem uma concha hipertrófica. E quando a gente tem uma hipertrofia que ela é responsiva a um espaço aberto, ela tem um nome específico. Como é que é o nome dessa hipertrofia? É Vicariante. Vicariante, exatamente, é isso daí. Então, toda vez que eu tenho uma hipertrofia, por exemplo, um desvio de septo que foi para o outro lado, sobrou espaço, o corneto cresceu, a gente chama isso de hipertrofia vicariante. Beleza? Ótimo. Então, a gente viu nosso seio maxilar, todinho de um lado e de outro, vimos os cornetos, o septo nasal, e aí começa a aparecer aqui um monte de loucura no meio entre os olhos, que esse é o seio etimoidal. Primeiro, quando a gente está estudando o seio etimoidal, a gente precisa identificar as células chaves. São as células mais importantes que a gente tem, que são chamadas lamelas do etimoide, tá? As lamelas do etimoide a gente tem quantas? 4 ou 5. Isso, perfeito. Qual é a primeira lamela? Processo uncinado. Processo uncinado. Então, a gente vai atrás do processo uncinado. Como é que a gente encontra o processo uncinado? O bumerangue, né, que você explicou na aula. Ele acompanha o corneto inferior. Exatamente. Então, eu vou ter uma estrutura que vai sair da parede lateral em cima do corneto inferior. E outra dica importante, ela vai estar abaixo do ósseo principal do seio maxilar. Tá? Então, olha aqui, ó, olha o ósseo principal do maxilar, uma estrutura saindo de lateral, da parede lateral do nariz, e em cima do corneto inferior. Isso aqui você pode bater o martelo, esse é processo uncinado. E aí, diante de um corte coronal, a gente vai movimentar as imagens para ir atrás do quê? Do complexo ósseo metal. Isso, o complexo é toda essa estrutura, mas a gente vai atrás do local de inserção do processo uncinado. Podem ser 3, quais são? A lâmina papirácea, base do crânio, Isso, concha média. concha média. Beleza, perfeito, são os 3. Então eu vou movimentar, ó. Eu vou indo lá para trás, olha lá, ó. Pum, onde é que ele se encaixou aqui, ó? Base do crânio. Base do crânio. E eu tenho também um contato aqui, ó. Concha média. Concha média. O que é isso aqui? Dupla inserção. Isso é extremamente comum. A gente às vezes aprende no livro lá, tem as 3 inserções. Aí, caramba, eu tô confundindo. Não, tem as 2, ele tem 3 inserções.
tá? É absolutamente normal. Então, aqui eu tenho a inserção dele na base do crânio. Qual a importância de eu saber inserção de processo uncinado? Qual que você acha? Planejamento cirúrgico? Planejamento cirúrgico. Isso aqui, essa inserção aqui, o que que isso está dizendo para mim? O risco de fístula licórica, que está na base do crânio? Dificilmente você vai ter uma fístula licórica por remover o processo uncinado, porque ele é muito fino, a inserção dele é muito débil. É principalmente para a cirurgia do frontal. Processo uncinado, a gente estuda muito, ele está muito relacionado ao seio maxilar. Exatamente, ele está relacionado ao seio maxilar mais na técnica cirúrgica. Você remover ele por completo, você tem uma cirurgia do seio maxilar mais segura. Mas só por isso. Agora, a análise da inserção dele está relacionada à cirurgia do seio frontal. Por quê? Eu vou explicar aqui para vocês. Ó. Ele está se inserindo aqui, ó, lá em cima. A drenagem do frontal está aqui, ó. Ou seja, quando eu for operar e eu remover o processo uncinado, eu sei que o meu frontal vai estar para a lateral dele. Porque a outra forma que ele pode se inserir é na lâmina papirácea. E quando ele se insere aqui, ó, a drenagem vai estar para onde? Para cá, vai estar para medial. Então, quando eu for atrás do recesso, eu vou procurar ele mais para cá. Beleza? Outro motivo. Quando você tem uma inserção que é na base do crânio ou na concha média, seio frontal e maxilar eles estão conectados. Olha aqui, ó, o caminho está junto. Ó. Então, doenças do seio maxilar eles podem progredir para o seio frontal e vice-versa, porque eles têm comunicação. Beleza? Então, essa é a implicação também clínica dessa situação. Ótimo. Vamos aproveitar e ver o outro lado, processo uncinado, algo muito importante. Estou vendo aqui ó, o espaço que eu tenho embaixo da órbita. Esse é o ósseo principal do seio maxilar. Uma imagem saindo em cima do corneto inferior, de medial para lateral, eu estou diante do processo uncinado. Então, ele vai inserir aonde aqui? Nas três inserções. Eu não estou vendo ele se inserir na concha A média, base não. do... Mas pode ser mesmo aqui. Parece que está se inserindo aqui na concha média. Está se inserindo aqui também, ó, na lâmina papirácea, né? Como é que é o nome desse espaço aqui, ó, que ele forma quando ele se insere na lâmina papirácea? Hiato semilunar superior, né? Não. Ah, é o recesso terminalis? Isso, recesso terminal, exatamente. O nome disso aqui é recesso terminal. Qual a importância de saber recesso terminal? Quando a gente vai fazer cirurgia, do processo, você remover ele, lá em cima vai ter um espaço, ele vai estar a casinha dele fechada, o teto. Então, remover aqui o processo uncinado, vai ter o teto dele aqui, ó. Para eu não bater aqui e achar que eu estou na base de crânio ou que eu estou dentro do seio frontal, não estou, estou no recesso terminal. É só para você se situar dentro do nariz. Beleza? Ok. Vou seguir do cérebro e eu tenho uma estrutura óssea aqui em cima. Como é que é o nome dessa estrutura óssea? Crista Galli? Crista Galli. O que eu tenho aqui nessa crista Galli? Ó? Isso é ar dentro da crista Galli. Isso é pneumatização da crista Galli. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vê pneumatização da crista Galli, se prepare que esse paciente vai estar cheio de células a mais, aquelas variações da célula do etimoide, que é o que a gente tem nesse paciente aqui. Tem um monte de variação. Então, olhou isso daqui, já sabe que vai vir dificuldade na avaliação. Eu vou ter que reestudar o módulo de tomografia avançada, que eu vou ter aqui um monte de célula frontoetimoidal. Se der tempo, a gente vai ver isso. Vamos lá. Outra célula que a gente tem que olhar, vimos processo uncinado, eu preciso ver qual é a segunda lamela. Bulha etimoidal? Isso, bula etimoidal. Cadê a bula etimoidal aqui? Essa célula grande aí tem ar. Exatamente. Conceito para encontrar a bula etimoidal. Maior célula do etimoide anterior. Tem que gravar que é etimoide anterior. Por quê? Porque eu falo assim, a maior célula do etimoide. Aí você vai para cá, ó. Olha o tamanho dessa célula do etimoide aqui, ó. Ela é enorme. Por quê? Células do etimoide posterior são grandes por si só. Então, bula etimoidal é a maior célula do etimoide anterior, tá? É essa aqui, ó. Estou em cortes anteriores. Outra coisa, a bula etimoidal ela vai sempre estar em contato com a lâmina papirácea. Sempre está em contato com a lâmina papirácea. Beleza?
Então, encontramos bula etimoidal. Já vou ver um outro corte aqui que a gente vai encontrar outras coisas interessantes. Próximo que tem que encontrar, qual que é a próxima lamela? Lamela basal. Meu Lamela, basal. a lamela basal da concha média. A lamela basal da concha média ela é meio difícil de a gente encontrar no corte coronal, né? A gente precisa usar o 3D MPR. Eu não vou usar aqui agora, mas o que representa a lamela basal da concha média? Separa o etimoide anterior do posterior. Ótimo. E ela é que porção da concha média? Diagonal. Exatamente. Então é isso. A concha média tem 3 porções. Quais são? Vertical, horizontal e diagonal. Exato. Então vamos lá, ó. Vertical quer dizer que ela vem de cima para baixo ou de baixo para cima. Então a vertical é isso aqui, ó. É ela que vem em inserção na base do crânio. Quando você está lá fazendo cirurgia, e o Estado fala assim, ó, cuidado na hora de medializar essa concha média, porque você pode fazer uma fístula licórica. O que ele está querendo dizer? Quando você faz o empurrãozinho aqui, ó, para entrar no meato médio, você pode fazer uma fístula aqui em cima. Para fazer isso, você tem que ser muito brabo na cirurgia. Você tem que empurrar com muita força e você tem que empurrar em regiões mais superiores. Se você pegar na parte mais inferior dela e empurrar com delicadeza, isso não vai acontecer. Então, eu tenho a porção vertical, eu tenho a porção diagonal, que ela tem essa forma diagonal e ela encaixa aqui, ó, ela vai de encontro à lâmina papirácea, e eu tenho, por fim, a porção horizontal, que eu tenho, essa porção horizontal, ela tem relação com o quê? Esfenopalatina. Exatamente. Artéria esfenopalatina. Perfeito, tá? A artéria esfenopalatina ela vai aparecer aqui ó, no final do seio maxilar. Ó. Terminei o seio maxilar, ela vai sair aqui nessa região. Como é que é o nome desse espaço? É fossa pterygopalatina? Fossa pterygopalatina. Exato. Muito bem. Então, na cirurgia, quando a gente vai fazer cirurgia de ligadura ou cauterização da artéria esfenopalatina, a gente vai lá atrás da porção horizontal da concha média, que nada mais é do que a cauda da concha média. Eu vou lá atrás da cauda da concha média, faço um flap e disseco até o final dessa cauda da concha média. Que eu disseco até aqui, até aqui, até aqui, e a artéria vai aparecer aqui para mim. Tá? É óbvio que aqui é o tronco dela, ela tem os ramos. Os ramos variam aí dentro dessa região aqui posterior. Beleza. Depois a gente vai ter outra lamela, qual que é? Cornete superior, né? Cornete superior. Ótimo. Cadê o cornete superior aqui, ó? Aí começou a aparecer agora. Aí. Essa vírgulazinha aqui, ó. Qual a importância de eu identificar cornete superior? A relação com o que ele tem? Cirurgia do esfenoide. Exatamente. Drenagem do esfenoide, né? A gente consegue ver melhor no corte axial, mas o seio esfenoidal ele vai drenar para o meato superior. Então, o cornete superior que vai nos mostrar, principalmente na cirurgia, a gente vai atrás do cornete superior para a gente procurar o ósseo do esfenoide. Beleza, muito bem. Então, vimos aqui todos os nossos lamelas. Uma outra que a gente pode ter é o cornete supremo, que é raro, a gente não encontra ele em muita gente. Ótimo. Então, aqui eu vou caminhando mais para posterior, e aí eu vou encontrar o que aqui? Esfenoide. Isso, seio esfenoide. Ok. O que eu quero mostrar aqui no seio esfenoide para a gente? Tem algumas coisas interessantes, ó. Como é que é o nome dessa estrutura aqui, ó? Septo interesfenoidal. Isso. Esse é o septo interesfenoidal. Eu vou acompanhando aqui no corte, ó, e eu percebo que desde o começo ele está aqui, ó. Então, ó, começou, ele está dividindo o seio esfenoidal esquerdo e direito. Vou caminhando mais para trás e ele vai se inserir onde aqui, ó? Eu esqueci como é. Quem que está aqui, ó? Tá bem aqui, ó. Oi? Carótida interna? Carótida. Lembra o seguinte, gente, para não esquecer, carótida, elas passam aqui, né, no pescoço? Uhum. Elas vêm de lateral, então eu vou encontrar elas aqui, ó, do lado. Gravem isso. Então, carótida está aqui, ó, na lateral, e o olho, o nervo óptico, ele vem de cima, e ele é reto. Então, o nervo óptico ele vai estar aqui, ó. Esse é o nervo óptico, tá bom? Então, ela está se inserindo aonde? Na artéria carótida interna. É óbvio que eu tenho um osso aqui, ó, tá revestindo. Mas isso eu tenho que tomar cuidado quando eu for fazer uma fratura, se eu precisar fazer uma cirurgia, uma fratura desse septo intersinusal, eu posso ter lesão da artéria carótida interna. Não queiram ter isso, que é uma coisa terrível.
Aqui a gente tem um outro. Como é que é o nome disso aqui, ó? Esse é um outro septo, só que é um septo agora intrasinusal ou intraesfenoidal. Então gravem isso. O septo que divide os dois é septo inter, é de internacional, de divisão de países. Então é inter, divide um seio do outro. O que divide estruturas internas, ou seja, divide os estados, é intra. Então aqui eu tenho um septo intra. Se eu olho só essa imagem, eu jogo isso aqui para vocês e pergunto qual é o septo intra e o intra, é impossível de saber, não tem como. Eu sei que esse aqui é o intra porque a gente acompanhou desde lá do começo, ó. Vou voltar. Ó, eu estou vendo aqui esse que dividiu. Acompanho, pum. Esse é o inter. Aí eu vou caminhando mais para trás, começa a aparecer um septo dentro do seio esfenoidal esquerdo. Esse aqui tudo é esquerdo. Está dividindo o esquerdo em dois. Esse intraesfenoidal ou intrasinusal. E ele se insere aonde? Carótida também. Artéria carótida interna. Perfeito. Beleza. Perceba aqui uma outra coisa. Tá vendo que esse seio esfenoidal ele é grandão? Olha como ele pneumatiza muito, ó. Ele vem até esse osso aqui de baixo. A gente pode encontrar, os radiologistas classificam isso aqui como uma expansão basilar, tá? Então, uma pneumatização que ele vai aqui para baixo, porque essa região aqui é chamada de região basilar do osso hospital. Só para título de curiosidade. Isso aqui tem importância para a gente na cirurgia, porque é um seio muito grande. Então, vamos supor que esse paciente ele tem uma sinusite fúngica. Eu preciso limpar esse seio todinho. Então, eu sei que eu tenho uma certa dificuldade aqui pro lado. Eu preciso abrir bem esse ósseo para eu conseguir chegar lá no canto, tá bom? Então, essa é a importância da gente conhecer essa pneumatização. Beleza, vamos agora mudar os nossos cortes, que eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui no restinho de tempo. A gente tem 10 minutos ainda. Vamos aqui mostrar algumas coisas para vocês. Eu quero mostrar aqui para ti uma célula muito importante, que é a célula mais importante para a gente fazer cirurgia do seio frontal. Qual que é? Gernase. A Guernsey. O Aguernase a gente encontra no corte coronal. Como que a gente encontra no corte coronal? Primeira célula que aparece aí. Perfeito. Primeira célula que aparecer. Então, vou caminhando mais para trás. Primeira célula que apareceu, a Guernsey. Aqui. E aí, a gente vai atrás daquelas variações. Lembra que eu falei da pneumatização da crista galli? Que é um paciente bem pneumatizado? A gente já viu lá no esfenóide, um esfenóide bem pneumatizado. Agora eu vou ver atrás dessas variações. Vou colocar no 3D-MPR para a gente facilitar. Lembre-se, sempre que vocês quiserem estudar variação anatômica, estudem no 3D-MPR. Ele compara os cortes para você. E você vai avaliar recesso do frontal, sempre corte coronal com corte sagital, sendo que o sagital é o mais importante, tá? Então vamos lá, ó. Vou atrás do meu Aguernase. Tá aqui meu Aguernase. Vou marcar ela aqui, ó. Pam. Tô vendo a Aguernase. Vou caminhar um pouco e pronto, eu vejo a Aguernase aqui em cima. O que eu tenho? Seio frontal, né? Tá até atrás de alguma célula aí diferente, mas não tem não, nesse aqui. Seio frontal. Beleza. O que isso quer dizer? Qual a importância disso? Se você for fazer uma cirurgia do frontal, você sabe, quando você tirar o Aguernase, abrir o Aguernase, em cima dele você tem certeza que você está no frontal. Então, vejam a importância de estudar uma tomografia para cirurgia. Eu sei que em cima do Aguernase eu vou ter o frontal, porque isso não acontece sempre não. Vou mostrar aqui para vocês do outro lado. Vamos lá, ó. Outro lado. Tum. O que eu tenho aqui, ó? Aguernase, eu marquei ele, né? O que eu tenho aqui em cima? Célula de Kuhn. Célula de Kuhn. Agora vamos para o nível Advanced. Que célula de Kuhn é essa daqui? Tipo 4, 3 ou 4. Qual a diferença do 3 para o 4? Uma tá totalmente inserida, outra eu acho que é 50%, né? Eu não lembro ao Isso. certo. Ó, uma A3, que é a menor, é menos de 50% do seio frontal, e a 4 é acima de 50% do seio frontal. Ou seja, é uma grande e outra é uma pequena. Essa aqui é grande ou pequena? Compara com o seio frontal do paciente, essa é uma grande ou uma pequena? É grande. Oi? Eu acho que é grande, não sei. Acho que é grande? Essa é pequena. Ó, ela ocupa menos de 50%. Se eu fosse medir aqui o tamanho, ela não ocupa menos da metade do seio frontal? Sim, Entendeu? Então é tipo 3. Mas é isso aí, muito bem. Essa é a célula de Kuhn. Por que
ficou em dúvida entre 3 e 4 e não entre 1 e 2? Porque a 1 e 2 ela já está fora, né, do frontal. Exatamente. E como é que eu sei se está dentro ou fora? Uma pessoa pode olhar e falar, será que o frontal não começa aqui? Como é que você sabe que está dentro? Qual é o marco que você tem? O frontal beak, né? Frontal beak, perfeito. Então, olha aqui o frontal beak, ó, é um biquinho que eu tenho na região anterior do frontal. Ele que delimita o que começa de ser o frontal, porque é o recesso, que é aqui embaixo. Então, aqui eu tenho acima do frontal beak, então é tipo 3 ou tipo 4. Eu vejo o tamanho, esse caso aqui é o tipo 3. Beleza. Por último, para a gente completar, que eu acho que por hoje está bom, a gente vai atrás agora de uma outra célula que eu quero mostrar para vocês aqui também. Eu vou atrás da nossa bula, que a gente já encontrou. Então, eu vejo aqui, ó, a maior célula do etimóide anterior, está bem aqui. Marco ela. E o que eu consigo ver aqui, ó? Está aqui a bula, né? O que eu tenho aqui, ó? Uma célula suprabular. Célula bular, perfeito. O que isso é importante também? Quando você vai lá fazer a remoção da bula para fazer cirurgia do frontal, você sabe que em cima da bula, que muitas das vezes em cima da bula já é a base do crânio. Você estuda a tomografia antes e fala assim, ó, em cima da bula eu posso ficar tranquilo, que eu tenho uma célula ainda. Não é a base do crânio. E em cima dessa célula, que é a base do crânio, olha aqui, ó. Olha a base do crânio aqui, ó. Então, em cima da suprabular eu tenho base do crânio, certo? Então, aqui a gente pode, com esse conhecimento anatômico, fazer uma cirurgia mais tranquila, certo? Outra coisa interessante, ó. A bula, ela preenche qual região do recesso do frontal? Lateral, medial, anterior ou posterior? Posterior. Posterior. A gente está vendo aqui, ó, o frontal aqui, o recesso aqui, ela está na parte mais de trás dele, posterior. Existe uma técnica que é a mais utilizada para a gente fazer cirurgia do frontal, que é chamada técnica da bula intacta. O que é essa técnica? Eu deixo a bula, não mexo nela e vou por cima dela aqui, ó. Tum, 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 aqui, ó. Eu venho por aqui, ó, pam, 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 e dou o quê? De cara com o frontal, tá vendo? Ela funciona na grande maioria das vezes. Você estudar a tomografia antes, você sabe que se vier com a bula, deixar a bula paradinha, sem mexer nela, sem precisar abrir a bula, e caminhar aqui para cima, antes dela, eu dou acesso, eu dou de cara com o frontal, beleza? Então, é chamada de técnica da bula intacta. Certo? Então, acho que por hoje é isso aí. Tem alguma pergunta, Guilherme? Professor, eu tenho. Em relação a esse programa que você usa, para todos os pacientes você acompanha, né? Você combina com o radiologista de abrir todas as tomografias nesse Isso. programa? Todo paciente que eu solicito tomografia, eu faço estudo de tomografia dele nesse programa. Todo. Eu não faço estudo em papel. Que é isso que a gente não faz aqui, entendeu? Ninguém... Porque recebe muito papel, né? Eles dão só no papel. chega... Então, o que a gente pode fazer, Guilherme? O que eu faço? Você bota assim, ó. Solicito gravação das imagens em DICOM, tá? DICOM. Uhum. Por quê? Que eles vão gravar no CD para você. Até serviço público fazem isso, quando a gente pede. Então, você começa a solicitar isso. Vai vir a tomografia completa para ti. O DICOM é o CD, no caso? O DICOM são as imagens. Essas imagens digitais, elas são chamadas de DICOM. Essas são as imagens da tomografia, são esses cortes aí. É só vantagem, né? Estudar célula por célula. A gente vê só as coisas grosseiras mesmo, né? Muito grossos os cortes, né? Exatamente. Esses cortes, eles dão pouca informação para a gente. Ainda mais em seios frontais, que tudo é muito pequeno, a gente precisa analisar detalhe por detalhe mesmo. Beleza? Semana que vem a gente vai ter outro. E aí, se tiver mais dúvida, pode mandar lá ou na plataforma, no direct, que a gente vai respondendo. Também queria saber de quem assistiu a aula, o que vocês acharam. Passar um feedback aí pra gente. Beleza, Guilherme? Beleza, obrigado. Valeu, aí, parabéns aí. Tamo obrigado. junto. Até semana que vem, obrigado. Até semana que vem, um abraço. Um abraço.